Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos iniciar os trabalhos com processo penal, disciplina que vai ser cobrada aí no seu concurso de DEPEN e no seu concurso de PC e outros tantos que é cobrado normalmente, tá ok? Processo penal. Antes da gente entrar propriamente na letra da lei, a partir das próximas aulas, é fundamental que a gente entenda bem como lá no Código Penal nós entendamos os princípios constitucionais que regem o processo, ok? Rapidinho explicando para vocês aqui, com o advento da Constituição de 88, a CF de 88, todas as leis que estão abaixo da Constituição, Código Penal, Código de Processo Penal, eles devem estar de acordo com a Constituição Federal. Isso fez com que o processo penal ele tirasse todos os princípios que estão lá no artigo 5º. E outro detalhe, você vai perceber que no Código Penal, nos princípios do Código Penal e nos princípios do Código de Processo Penal, os incisos que a gente vai comentar aqui brevemente estão todos dentro do artigo 5º da Constituição, coisa que o professor de Constitucional vai trabalhar mais esmiuçadamente com vocês, tá bom? Aqui é para que vocês entendam. Então, essa Constituição de 88, ela é conhecida como a Constituição Cidadã. E ela deu direitos às pessoas, ou seja, os princípios constitucionais, ele garante dignidade humana. A gente tem aluno que começa a estudar direito assim, professor, mas eu percebo que o direito ele trabalha mais para quem não presta do que para quem presta, mais usa o direito, o vagabundo do que o cidadão. Não é isso. Na verdade, o direito, baseado na dignidade humana, depois do Pacto de São José, ele prevê que necessariamente as pessoas que não têm culpa, elas devem ser obrigatoriamente absolvidas, e as pessoas que têm culpa, elas precisam ser julgadas no limite da sua culpa. Não a mais, não a menos, mas no limite. Para isso, colocou-se tópicos, direcionamentos, em que vai ser levado em conta no momento da punição de alguém. Alguns doutrinadores entendem que a Constituição é o trilho por onde deve andar a locomotiva, que é o processo penal, que é o penal. Se o trilho não vai para algum lugar e o processo penal, qualquer outra lei, vai querer ir para um lugar diferente, certamente vai descarrilhar e vai cair. Então não pode acontecer isso. Então vamos lá para os princípios, são vários. Se a gente fosse falar de todos os princípios do artigo 5º, a gente ia dar aula aqui de artigo 5º. Mas a gente pega os mais importantes, principalmente para os concursos de vocês, que tem a ver diretamente com o nosso processo penal. Então, de novo, qualquer das leis, elas devem obedecer à Constituição Cidadã de 88, que garantiu à população uma dignidade humana. O que é um processo penal? O processo penal, ele é a normatização de como deve acontecer o julgamento e a punição de alguém de acordo com o Código Penal. Por onde o Código Penal anda, o Código de Processo Penal, ele caminha junto. Então eu preciso de uma lei para organizar quais são os ditames, o passo a passo para que alguém seja punido, certo? É um negócio organizado, é um negócio bem feito. Há quem diga que o Código Penal são os ingredientes e o Código de Processo Penal é a receita para punir alguém, para fazer o bolo, que o bolo é a punição de alguém. Então eu preciso do Código de Processo Penal para que eu consiga fazer uma punição correta. Primeiro princípio constitucional é o devido processo legal. Ninguém será punido sem o devido processo legal. O devido processo legal ele se divide em várias instâncias. No devido processo legal, nós vamos ter ampla defesa, nós vamos ter contraditório, nós vamos ter, aqui também no processo legal, ó, o juiz imparcial, nós vamos ter uma defesa. Essa defesa, ela é dividida em uma defesa que nós costumamos chamar
defesa ou defesa técnica. Porque assim, ó, no processo, lá no meio do processo, nós vamos ter o acusador, nós vamos ter o mediador, nós vamos ter o acusado. Veja, o acusador aqui é um membro do Ministério Público. Ministério Público é um promotor. Aqui eu vou ter um juiz que vai analisar o caso para ver lá quem está certo e quem está errado. Nessa esfera aqui, ó, o acusado, o réu, é alguém que provavelmente ou dificilmente vai saber do direito. Então fica complicado a gente colocar, veja, levando em conta que o réu aqui é inocente, é complicado ele conseguir provar a inocência dele na frente de um juiz que detona direito, de um promotor que detona direito, entendeu? Ele não ia saber tecnicamente se defender, às vezes os termos usados por ele não ia ser suficiente. Então a lei obriga aqui, para que esse indivíduo aqui, ó, ele seja processado e punido, ele precisa de uma defesa técnica. A defesa técnica ela é feita ou por um advogado, aquele particular, ou por um defensor, ou um advogado ativo. Tem que ter alguém para poder defender o acusado. Caso não tenha, não pode ter processo. Vocês vão ver no artigo 5º que a lei ainda determina que, se ele for hipossuficiente, ou seja, não tiver recurso suficiente para pagar um advogado, ele tem direito, necessário e obrigatoriamente, a um defensor público, gratuito, que vai acompanhar ele durante todo o processo, certo? Então, para que haja paridade, alguns doutrinadores falam em igualdade de armas. Para que haja paridade ou igualdade de armas no meio do processo, para que seja o mais justo possível. E detalhe, o devido processo legal, ele visa exatamente ser justo ou garantir a justiça para todos. Para isso, ó, o réu vai ter que ter um advogado para que possa defender ele de todas as acusações, tá bom? Outro detalhe, a gente vê muito, a prova cabe a quem acusar. Quem acusa tem que provar. Não. A prova cabe a quem alega. O Código de Processo Penal determina que quem alega é que tem que provar. Por exemplo, ó, o promotor, ele vai acusar alguém de algum crime. Então, ele vai ter que provar, o promotor prova. O promotor, ele vai trabalhar para provar a autoria, quem cometeu o crime, a materialidade. Isso tudo você vai ver lá em penal. Eu provo a autoria, eu provo a materialidade, tudo isso dele. Por quê? Porque o promotor que alega. Se a defesa alegar que o réu não tem nada a ver com crime, ela tem que provar. A defesa, ela prova a excludente de ilicitude, que você vai ver mais na frente, a excludente de culpabilidade, a excludente de punição, excludente de ilicitude. O indivíduo cometeu um ato, mas segundo o direito, não é ilícito, não é crime. Eu matei alguém, mas eu matei para me defender, não é crime. Excludente de culpabilidade, há um crime, mas eu não vou ser punido porque eu não tive culpa. A excludente de punição, eu poderia até ser punido, estava tudo errado. Mas passou o tempo, eles não podem me punir. Ou seja, tudo isso aqui, ó, que vai beneficiar o acusado, quem vai provar? A parte do defensor. Então lembre, anotar aqui embaixo, para não perder as questões no concurso. A prova cabe a quem alega.
certo? Então, se eu alego que eu sou inocente, porque eu agi em legítima defesa, eu tenho que provar que eu agi em legítima defesa. Se o promotor alega que eu cometi um homicídio qualificado, ele vai ter que provar que eu cometi um homicídio qualificado, ok? A prova cabe a quem alega. Dando continuidade, ó, essa autodefesa aqui, ela se divide no seguinte caso, ó. A autodefesa é o seguinte, ó, é tanto o direito de defender-se, ele pode, por exemplo, não ir ao interrogatório, ele pode fazer a defesa dele técnica, se, somente se ele for advogado, aí nesse caso ele pode aqui, ó, na autodefesa, ficar em silêncio, pode permanecer em silêncio sem problema nenhum, e nós vamos ver, direito de silêncio, ó, os detalhes do direito de silêncio. Então veja, para que ele, no fim do processo, ele possa ser punido, tem que ser dado a ele a garantia da ampla defesa, contraditório. Contraditório é contradizer toda e qualquer acusação contra ele. Inclusive, ele pode mentir. Ele pode falar com a verdade. Eu matei o cara, mas lá eu digo que não matei. Pode. E não vai ser crime por isso. Ele pode. Agora é o seguinte, ó, no meio do processo, provas ilícitas, elas precisam ser desentranhadas. Se no meio do processo legal, fazendo todo o processamento do indivíduo, para garantir que, para provar que ele cometeu ilícito, se alguém utilizar prova ilícita, a prova ilícita, ela deve ser desentranhada. No processo. Preste atenção na questão do concurso. Eu estou sendo processado, tem alguém me acusando de um crime, meu advogado está tentando me defender e o juiz está lá prestando atenção para saber quem está certo e quem está errado. No meio do processo, colocaram uma prova obtida de forma ilícita. Por exemplo, o policial conseguiu uma confissão de um autor por meio de tortura. Conseguir confissão por meio de tortura é prova ilícita. A prova ilícita, ela não cancela o processo. De toda a documentação do processo, se lá tem uma prova ilícita, só se retira, desentranha a prova ilícita e o processo segue em andamento. Entendeu? Houve um problema no meio do processo, que estão acusando alguém com a prova ilícita. Se desentranha a prova ilícita do processo e o processo segue, certo? Então aqui, ó, prova ilícita, observação, não causa nulidade no processo. Anote aí, prova ilícita não causa nulidade no processo. Agora, se no meio do processo não garantiram para ele, ó, por exemplo, ampla defesa e contraditório, se no meio do processo não garantiram a ele o direito de se defender, isso aqui, ó, a falta de ampla defesa e contraditório, a falta anula o processo. Sem ampla defesa e contraditório, sem direito de se defender, sem defesa técnica, um advogado ou um defensor, isso anula o processo. E vamos ter que começar tudo de novo para poder provar. Já utilizando prova ilícita, só retira a prova ilícita e dá continuidade. O que é que o STF entende hoje em dia? Outra observação para o concurso. Quanto à prova ilícita, vou colocar bem aqui, ó. OBS 2. Anota direitinho no seu caderno, que vai ficar todo riscado. Quanto à prova ilícita. Se a prova ilícita é para condenar o cara, se retira, não pode usar. Mas o STF entende que prova ilícita cabe para absolver o réu. Então, se a prova ilícita, ela provar que o réu é inocente, ela vai poder ser utilizada no processo, ok? Então, preste
Atenção nesse detalhe aqui, ó. Se a prova ilícita ela é utilizada para beneficiar o réu de modo que vai absolver ele, ela pode ser aceita no processo. Entendimento do STF, certo? Devido processo legal. Show de bola. Dando continuidade, ó. Presunção de inocência ou não culpabilidade. O que quer dizer a presunção de inocência ou não culpabilidade? Só será culpado após o trânsito em julgado de sentença penal. O que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado aqui, ó, ele pode se dividir em duas situações. Trânsito em julgado. Eu tenho, por trânsito em julgado, ou a possibilidade em que o réu ele se conformou e não tem mais interesse de recorrer, ou ele já chegou na última instância e não tem mais para onde recorrer. Torna a dizer, trânsito em julgado quer dizer que ou o réu ele se conformou e prefere cumprir a punição, ou ele já recorreu em tudo que é jeito e não tem mais para onde correr. Nesse momento, sim, ele vai ser considerado culpado. Nesse momento, ele é considerado culpado daquilo que acusam ele, certo? Agora tem um detalhe. Você não vai encontrar no artigo 5º da Constituição, nem lá no processo penal, eles falarem em inocência. Eu vou provar minha inocência. Não. Ele vai falar da não culpabilidade. Ou seja, se eu posso até ter cometido o errado, o crime, mas se não se prova por A mais B que eu cometi o crime, eu não sou inocente, mas também não sou culpado. Se eu não sou culpado, eu não posso ser punido, certo? A presunção de inocência, a não culpabilidade, faz com que se respeite um princípio chamado indúbio pro réu. Na dúvida, beneficie o réu. Você só poderá ser punido se e somente se comprovar a sua culpabilidade. Ou seja, vou botar bem aqui a informaçãozinha, ó. OBS. Nota aí no seu caderno abaixo do outro para não ficar bagunçado. Observação. Ninguém será ninguém perderá a sua liberdade, os seus bens. Ninguém perderá sua liberdade e os seus bens, senão após comprovada a sua culpa. Depois de comprovada a culpa, sim, que ele pode sofrer as sanções previstas no Código Penal. Enquanto isso, ele não vai ser punido. Lembrando que aqui, em privação de liberdade, nós não estamos falando na possibilidade de prisão preventiva, que isso a gente vai ver mais na frente especificamente. Mas como punição, essa privação de liberdade ou privação de bens, nós estamos falando em uma punição. Certo? Então veja que a Constituição ela garantiu a ligação para que alguém seja punido de forma correta, digna, justa, que é o principal. Eu tenho que passar por um devido processo, onde vai ser garantido para mim todas as formas de defesa. Eu tenho que, se no final de todo o processo eles não conseguem me culpar, ou seja, a promotoria, ela não consegue provar a autoria e a materialidade
como também o nexo de causalidade. Pois prove, seu promotor, que eu que cometi o crime, que aquele fato é antijurídico, é típico, que aquilo é um crime e que tem nexo entre a minha ação e o resultado. Isso que a gente vai ver mais na frente em direito penal. Tem que provar tudo isso. O Edgar matou alguém. Tem certeza que fui eu? E a morte do indivíduo aconteceu realmente de forma ilegal? E a minha atitude com a morte dele tem alguma ligação? Tudo isso tem que ser provado. Se o coitado do promotor, que está em desvantagem, nós vamos ver lá no inquérito policial que a Polícia Civil ela ajuda ao promotor conseguir a autoria e materialidade porque ele está em desvantagem. É muito mais fácil alguém ser inocentado, por exemplo, de um crime de roubo, do que provar que alguém roubou. Por quê? Porque o coitado promotor, no momento que estava acontecendo o caso, ele não estava lá. Aí encontraram o corpo. E aí? Para provar tudo aquilo, o promotor tem que correr atrás. Para isso, a Polícia Judiciária ela apoia o promotor lá no inquérito policial, que a gente vai ver nas próximas aulas. Ok? Continuando, Aí o que é que o legislador entendeu? Ora, eu garanto um devido processo legal. Eu garanto que a punição dele só vai acontecer depois que provar da culpa. Para tudo isso acontecer, eu preciso que aquele que julga seja alguém imparcial. Seja um juiz natural, ou seja, aquele que é investido de autoridade para poder julgar e punir, certo? O juiz natural é aquele que tem autoridade, competência. Veja, você vai ouvir no direito, em toda a sua vida de estudo, que alguns juízes, eles são incompetentes. Aquele juiz é incompetente. A incompetência no termo jurídico não quer dizer que ele não saiba do direito, mas quer dizer que para aquele determinado caso, ele não pode julgar, ele é incompetente para julgar aquele caso. Para quê? Para garantir a imparcialidade, para garantir a impessoalidade. Como assim, Edgar? Veja, imagina eu, juiz de direito, e o meu filho, ele comete uma contravenção, um crime. Aí eu vou julgar meu filho, você acha que eu vou punir ele com os rigores da lei? Não vou, só se eu tiver com muita raiva. Mas geralmente eu vou levar para o... A gente vai ver lá no Código de Processo Penal algumas situações em que não pode, o juiz ele é impedido de agir. Por exemplo, alguém da minha família, eu vou poder julgar? Não. Alguém que trabalha para mim, eu vou poder julgar? Não. Alguém que me deve, ou que eu devo, posso julgar? Não. Então existem algumas situações que são impeditivas. Para quê? Para se garantir a imparcialidade de um juiz natural. Dando continuidade, qualquer do povo, ele pode ter acesso aos atos processuais por meio da publicidade. Então, se eu chego lá no cartório do fórum e pergunto por determinado processo, em regra, eles vão me dar o processo para me saber o que está acontecendo. São atos públicos, salvo aquele que diz respeito à intimidade. Aquele que diz respeito à intimidade, eles não vão ser fornecidos, porque não interessa para o fofoqueiro o que está acontecendo. Por exemplo, um crime de estupro. Aconteceu um crime de estupro, alguém está sendo processado, e eu estou doido para saber quem é o estuprador e quem foi a vítima. Eles não vão me informar, porque mexe com a intimidade. Outros detalhes, caiam no concurso público, que a gente vai ver mais na frente. Os atos processuais em que haverá publicidade são aqueles que estiverem nos autos, ou seja, impressos, documentados. O Estatuto da OAB prevê que o advogado tem acesso a todos os atos processuais. Ele tem acesso de saber tudo o que está acontecendo com o seu cliente. Só que no inquérito policial, por exemplo, o advogado, o delegado, ele pode
não entregar nenhuma informação para o advogado enquanto está no curso do inquérito. Como assim, Edgar? Por exemplo, eu, delegado de polícia, pedi para o juiz uma interceptação telefônica. O juiz me deu e eu estou gravando. Para quê? Para conseguir materialidade e autoria, para conseguir provar a culpa do acusado. O direito ele é conexo. Aí imagina, se o advogado chega lá na delegacia, bate na porta. Ô, seu delegado, o que é que você está fazendo aí para provar eu quero saber o que é que você está fazendo, tudo que você está fazendo contra o meu cliente. Se o delegado ele dissesse, não, a gente está lá com o telefone dele grampeado. Se o delegado dissesse isso, o advogado ia dizer para o cliente não ia mais ligar. Ou seja, o advogado ele pode passar o dia todo batendo na porta da delegacia. O delegado não vai dizer. Por quê? Porque naquele momento, aquela informação, ela é imprescindível, ela é fundamental para conseguir prova suficiente para fazer com que o acusado seja condenado. Ou seja, depois que toda a conversa for transcrita, colocadas nos autos, ou seja, documentada, aí o advogado pode passar o dia lendo. Quantas vezes ele quiser. Mas enquanto isso, ele não vai ter direito à publicidade dos atos. Ok? Dando continuidade aqui na bagunça, vai mais riscado. Direito do silêncio. O direito do silêncio tem um negócio que a gente escuta e diz, quem cala consente. O direito isso não existe, certo? Outro detalhe, esse negócio que a gente aprende no dia a dia, lá no meio da rua, geralmente é errado. Então esqueça e escreva o que o direito diz. Nós nos baseamos pela letra da lei. Quem cala consente, não existe. Quem cala, cala. Quem não diz nada, não diz nada, só isso. É um direito da pessoa do que está sendo interrogada ficar em silêncio. Então ela pode ficar em silêncio? Pode, é direito dela. Mas o silêncio vai fazer com que ela seja condenada? Não, de modo algum. Então veja, ela pode ficar em silêncio sem problema nenhum. Ela só não pode, observação, ficar em silêncio ou silenciar a respeito de dados pessoais ou qualificação. Ela pode até mentir na hora que o delegado estiver perguntando a ela as coisas. Mas quando for para falar dela, como é seu nome completo? Você nasceu aonde? Você trabalha aonde? Onde é que você mora? Essas informações pessoais ou dados de qualificação, essas aqui, ela é obrigada a fornecer, certo? O restante ela pode ficar bem caladinho e o silêncio dela. Inclusive, é direito do preso ser informado pela autoridade competente que ele pode ficar em silêncio. Você assiste filme, né? Na filme dos Estados Unidos. Você tem direito de permanecer em silêncio, tudo que você falar vai ser usado contra você no tribunal. É assim que eles falam. Certo? Então, direito do silêncio é informado para eles lá, certo? Quando ele está lá, e tem direito lá também do advogado acompanhar ele. Nenhum. Outra observação. Advogado testemunha. Ela pode ficar em silêncio? Não. Nunca. Uma testemunha, ela não pode ficar em silêncio. A testemunha está lá para testemunhar alguma coisa, a não ser que, preste atenção no bizu. O direito do silêncio, ele preserva para você a não autoincriminação, ou seja, eu não posso produzir prova contra mim mesmo. Se quiser, o promotor se vire, o delegado trabalhe para provar que eu estou errado. Eu não vou produzir prova contra mim mesmo, certo? Se lá no concurso perguntar alguma coisa, direito ao silêncio, é respeitado o direito de não produção de provas contra si mesmo. Agora, se lá falar que a testemunha, quando está testemunhando lá, que ela não tem direito de ficar calada, ela começar a falar e ela começar a se enrolar, porque ela está no meio do crime, ela pode ficar calada. Então está lá, houve uma festa, 5 pessoas saíram para fumar maconha no meio do mato, depois, quando voltou, só voltou 4, uma estava lá morta.
Estão acusando o Joãozinho de ter morrido. Então pegaram os outros dois e pegaram de testemunha. Bora, como foi que aconteceu? Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Só que no meio da conversa, percebeu-se que a testemunha também praticou o homicídio. Nesse momento, para que ela não se declare como culpada, ela pode ficar calada, tá bom? Então, observação. A testemunha, ela somente vai usar o direito do silêncio quando for no momento de não incriminação ou não autoincriminação. Anote isso aí, porque eu não tenho espaço para escrever, tá certo? Então, tem a possibilidade da testemunha ficar calada? Tem, salvo se quando for para se autoincriminar. Ela pode ficar bem caladinha. Outro detalhe. Lá na hora que ele está sendo ouvido, ele pode falar o que ele quiser? Pode, direito é dele lá, ampla defesa. Contraditório. O que ele não pode é incriminar alguém. Fui eu que cometi o roubo. Não fui eu não, foi o Joãozinho. Aí eu estou cometendo um crime. Certo? Eu estou imputando a uma pessoa um crime. Nesse caso, ele também não pode. Certo? Então presta atenção no que ele pode. Pode ficar calado. Pode mentir. Pode negar tudo. Não pode mentir nos dados pessoais ou na sua qualificação. Local que mora, nome completo, pai, mãe, etc. Não pode a testemunha ficar calada, salvo se ela fizer parte do crime e não quiser se autoincriminar. Não pode ele, no direito dele, tirar a culpa dele e jogar para cima de outra pessoa, tá bem? Não vai poder, ok? Dando continuidade aqui, ó, do direito do preso. O preso ele vai ter direito, no momento da prisão dele lá, a autoridade foi lá, encontrou uma ilegalidade. E detalhe, ó, da prisão, direito do preso é no momento da prisão. O que a lei vai garantir para você? Você só pode ser preso, antigamente, antes da Constituição de 88, o cara era preso por tudo e está preso e acabou e vai ser punido e pronto. Hoje, você só pode ser preso em flagrante delito. Flagrante delito é no momento da ação, logo após, com a materialidade do fato, por meio de perseguição. Tudo isso, ó, configura flagrante delito. A autoridade, ela deve lhe prender. Qualquer do povo pode, uma autoridade, ela vai lhe prender. Ou por determinação judicial. Essa determinação judicial, ela necessariamente tem que ser escrita, ela tem que ser fundamentada. O que é fundamentada? Lá no documento que está determinando que o prenda o cara, está dizendo o motivo pelo qual ele está sendo preso, porque quando eu vou prender ele, eu vou dizer, olha, você está sendo conduzido para a delegacia, olha, você vai ser preso por culpa disso, 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 disso. Os fundamentos que levam um juiz a emitir uma determinação de prisão. Outro detalhe, anotei para não esquecer, qualquer questão de concurso. O juiz ele só pode punir alguém baseado em fatos e evidências. Ele não pode punir alguém, por exemplo, com base em uma prova ilícita. Ele não pode punir alguém com uma dúvida sobre o que está acontecendo. O juiz, ele tem que, todos os atos do juiz, ele tem que ser fundamentado. Ele diz o porquê. Ordem escrita, fundamentada e de uma autoridade competente. Autoridade competente. Então, não é qualquer pessoa que pode determinar a prisão de alguém, certo? Dando continuidade, só um adendo, há possibilidade ainda de prisão de crime militar. Crime ou transgressão militar, certo? Essas são as possibilidades. Se você vive aí no mundo civil, você só pode ser preso nessas duas situações, ou em flagrante delito, ou por uma ordem ou determinação judicial. Se militar, há ainda essa possibilidade legalmente prevista de crime ou transgressão militar, você perder a sua liberdade, certo? Aí dando continuidade, quais são os direitos do preso? O indivíduo foi preso, ele tem direito, de cara,
de comunicação. A comunicação deve ser feita ao juiz. Se o juiz entender que a prisão foi feita de forma ilegal, ele manda soltar, relaxa a prisão. Comunica o juiz e comunica a família ou uma pessoa por ele indicada. O cara não vai ficar jogado às traças sem ter direito a nada não. Se comunica o juiz, foi feita a prisão, os motivos da prisão, o juiz vai analisar. Se comunica a família, a pessoa por ele indicada. Para quê? Para providenciar lá o advogado, o defensor público. Às vezes o cara foi preso lá no meio do matagal, no meio da lama, não tem roupa, está sujo, precisa se trocar, enfim. Família ou pessoa por ele indicada. Ele tem direito à informação. Que informação? Várias, dentre elas o nome de quem prendeu. Por quê, Edgar? Porque se tiver acontecido uma ilegalidade na prisão, ele sabe exatamente que cometeu o abuso de poder. O nome de quem interrogou. Esses são os ditames para poder punir alguém. Tem que seguir nesse trilho, respeitar tudo isso. Senão o cara não pode ser punido. Se for, ele tem que ser solto imediatamente. Informação de quem prendeu e de quem interrogou. Ele tem direito à liberdade provisória. Não é todo crime que o cara vai ficar recluso, ou seja, vai perder a liberdade. Tem situação em que há possibilidade de eu responder um processo em liberdade e só ser preso no final do processo. Nesses casos aqui, ó, a liberdade provisória ela pode ser com fiança. Quem é que arbitra a fiança? O delegado de polícia. Ou sem fiança, vai depender do crime. Então eu fui preso e lá a lei diz que tem possibilidade de fiança. O delegado ele é obrigado a me avisar, olha, é o seguinte, você cometeu um crime, mas você só vai preso se você não pagar esse valor aqui. Se você pagar, você vai responder o processo em liberdade, entenda. Ele não vai ser excluído do processo, ele não vai ser perdoado do crime. Ele vai continuar respondendo o processo, só que em liberdade, certo? Liberdade provisória com ou sem fiança. Ainda, a lei vai garantir que se acontecer um erro judicial, ele é dividido em passar do tempo da punição. Eu peguei 10 anos de reclusão e já estou com 12. Ou se acontecer uma ilegalidade. Aconteceu no Ceará, um absurdo, o cara foi preso por estupro, porque na filmagem mostrava que um homem passa com uma moto vermelha de capacete preto, pratica o ato e vai embora, e aí encontra uma pessoa que mora perto com uma moto vermelha e tinha um capacete preto e prenderam ele. Quando foram revisar aquele ato, ele já estava preso, cumprindo punição. Fizeram um cálculo matemático da altura do, de fato, acusado, né, o culpado, e do cara que estava sendo preso de forma injusta. O acusado tinha 1,60 m. O culpado tinha 1,60 m, o que estava sendo preso de forma injusta tinha 1,80 m, o cara era alto. Detalhe, a maioria das testemunhas que foram arroladas lá no processo, elas resolveram no final não acusar porque não tinham certeza. O juiz se baseou, ele fundamentou a culpa do cara na descrição de uma criança que estava lá perto. Resumindo, quando acontece uma prisão, o cara está preso, passou do tempo, ou foi preso de forma ilegal, qualquer desses dois aqui, ó, gera indenização. Só que, meu amigo, não tem dinheiro que pague o tempo que o indivíduo passou recluso da sociedade, ok? Isso aqui, ó, é um resumo dos principais princípios constitucionais que nós temos no processo legal. Nós vamos fazer agora umas 2 ou 3 questões para analisar. Lá no material de vocês tem uma pancada de questões só, exclusivamente, falando dos princípios. Analise passo a passo as pegadinhas dele, tá bom? Pegue aqui, resuma no seu caderno, faça esquematização mais organizado que essa bagunça aqui. Vamos lá responder umas 2 ou 3 questões para ver se a gente consegue assimilar. Vamos lá concluir, falando aqui algumas questões, acompanhe aí o material.
São várias, certo? Que a gente vai ter lá no nosso material, mas vamos aqui fazer só duas para a gente concluir. Tribunal de Justiça, com base no disposto da Constituição Federal de 88, acerca do processo penal. Assinale a opção correta. Letra A. O contraditório e a ampla defesa são assegurados apenas os litigantes em processos judiciais. Acompanha aqui comigo. Ó. A ampla defesa e contraditório, ampla defesa e o contraditório, segundo a Constituição, é garantido em processo judicial, seja ele penal ou civil, ainda necessariamente em processos administrativos. Dentro do processo administrativo, é garantido sim a defesa contraditório. Questão errada. A letra B diz o seguinte: a prática de racismo configura crime imprescritível, para o qual se admite a concessão de fiança. Outro detalhezinho aqui, ó, que a gente não falou lá no material, mas olha, são inafiançáveis, ou seja, não se pagará fiança para responder em liberdade. Primeiro, os crimes hediondos. Segundo, os crimes de tortura. Terceiro, o tráfico. Quarto, o terrorismo. Quinto, o racismo. E sexto, a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Ação de grupos armados, eles são inafiançáveis. Questão B está errada. Letra C. As provas obtidas por meios ilícitos, desde que produzidas durante o inquérito policial, poderão ser admitidas no processo. Errado. Prova obtida por meio ilícito, elas são desentranhadas. Letra D. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o terrorismo, o tráfico ilícito de entorpecente, são crimes inafiançáveis. Gabarito. Letra D. Só para finalizar, a letra E diz o seguinte, ó, a instituição do júri terá competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e o latrocínio. Não, o latrocínio, embora haja a morte, ele não é crime contra a vida, mas é crime contra o patrimônio, certo? Dando continuidade aí no nosso próximo slide, Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro, ó, acompanha aí. A doutrina é unânime ao apontar que os princípios constitucionais, em especial os relacionados ao processo penal, além de revelar um modelo de Estado escolhido pelos cidadãos, serve como meio de proteção da dignidade humana. Referidos princípios podem se apresentar de forma explícita. Explícita é aquilo que está escrito na Constituição. Implícita é aquilo que não está na Constituição, mas se entende. Sem diferença quanto ao grau de importância. São princípios constitucionais. Preste atenção no concurso. Uma questão dessa aqui, ó, eu preciso marcar o comando, o que é que ela está pedindo. Ele quer as explícitas, ou seja, a que está escrito na Constituição. O juiz natural, a vedação das provas ilícitas e o promotor natural. Não fala em promotor natural. Letra B. O devido processo legal, o contraditório e o duplo grau de jurisdição. Letra C. A ampla defesa, o estado de inocência e a verdade real. Letra D. O contraditório, o juiz natural e a soberania dos vereditos do júri. Quando você estiver estudando no artigo 5º, você vai ver que lá vai falar, ó, contraditório e ampla defesa do juiz natural e a soberania dos vereditos do júri, tá ok? Então, questão é letra D de dado. Com isso, nós concluímos a parte inicial do processo penal. Faça todas as questões. Caso você tenha dúvida, está lá o contato dos nossos professores para que você possa tirar dúvida com eles, tá bom? Resuma o material, escreva. A gente tem mais material mais esmiuçado para você lá dar uma estudada, tá ok? Mas não deixe todo dia praticar. A prática é que leva à perfeição, tá ok? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Até mais, um abraço.